do tipo, eu comecei a me incomodar quando... Vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei a me incomodar não só com a perimenopausa, mas com os discursos para as mulheres mais 30. Como se assim, a pessoa faz 30 anos e aí ela começa tudo a cair, os hormônios começam a cair, tudo começa a ficar difícil, todas as vitaminas faltam, tudo, sabe? Tipo, a vida começa a ficar uma coisa terrível, assim, sabe? Isso começou a me deixar muito curiosa, né? Por que que esses discursos eram tão negativos? E aí, quando eu comecei também a me aprofundar nessa questão dos ciclos da TPM, por exemplo, me incomodava muito o discurso da TPM, porque que a TPM tem que ser tão ruim, quando na verdade não é, dentro tanto fisiologicamente quanto historicamente, filosoficamente, a TPM não é algo ruim, né? E o discurso faz com que a gente acredite que aquilo é ruim. E aí, depois, indo um pouquinho mais para frente, quando chega na parte da perimenopausa, de novo, esses discursos de que é o fim da vida da mulher, que você não consegue fazer mais nada, e que, principalmente, o que me incomoda dentro da área da saúde é que você precisa repor tudo, tipo, fazer coisas muito diferentes do que você tem feito a vida inteira, sabe? E como se aquilo não fosse um processo que talvez seja não só do avanço da idade, mas do nosso contexto da vida, sabe? Do como a sociedade está lidando com as coisas, né? Então, isso foi me incomodando muito, assim, com, sei lá, a barriga da menopausa, sei lá, o sexo da menopausa, sim, informações que eram muito... é, determinantes, como se a mulher fosse, então, sendo determinada fisiologicamente a acontecer tudo errado, né? A dar tudo errado, assim. E aí, isso que me incomodou a querer desmistificar, tanto do ponto de vista fisiológico quanto filosófico disso, essa fase. Em todas as fases, né? Eu quero que eu trabalhe com a saúde da mulher, mas principalmente nessa fase, assim, porque ela é tão rica e pode ser experienciada de uma forma tão profunda, porque a gente já tem maturidade, já conquistou a maturidade, sabe, psicológica e a maturidade de vida, e aí no momento que a gente pode mais desfrutar da vida da melhor forma, a gente está escutando que aquilo ali é o fim, que acabou, que a gente não sabe que ali você não é o fim da linha e você precisa é, é, gastar muito, né? A indústria feminina ela é muito assertiva nisso. Você precisa gastar muito, comprar muito, fazer muito para poder passar por essa fase de uma melhor forma. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Até que você surgiu na minha vida. Agora. Então, eu vou contar primeiro como é que eu descobri que eu tava na perimenopausa, né? Que eu não sabia nem que isso existia, assim, eu era totalmente, assim, ignorante com relação a isso, né? Eu fiquei sabendo porque, na verdade, eu trabalho num exame de laboratório, né? E é o maior laboratório, inclusive, do UK, né? Do Reino Unido. E eles estavam fazendo um teste de como fazer coleta de sangue e tal, para fazer justamente uma avaliação desses hormônios, né, que são feitos para milhares de mulheres e são vários testes, né, de sangue, enfim. E, e eu fui fazer e tal, e os meus testes eles vieram totalmente assim descoordenados, assim, sabe? E daí eu não entendi aquilo, né? Eu olhei para aquele monte de teste que tava numa quantidade exorbitante, assim, e eu perguntei para os meus colegas que são biomédicos, né? Eu cheguei e falei assim: olha, eu conheço um pouco, tal, até porque a gente tem que conhecer, né? Mas eu não entendo o que acontece quando esse tal teste tá alterado, tá muito acima, tal, e não sei o quê. Primeiro que eu descobri que existe um período para te fazer o teste, né? Porque senão realmente vai dar alteração. Segundo, as pessoas olharam para mim e falaram assim: Raquel, ou tu tá com câncer, ou tu tá grávida, né? Ou tu. Uma pessoa cogitou assim, ou tu entrou numa menopausa precoce. O nome perimenopausa ele não foi citado em nenhum momento, assim. E daí eu fiquei assim, tá, então ou eu tô grávida ou eu tô na perimenopausa. Eu fiz um teste de gravidez, né? Porque eu realmente achei que existia essa possibilidade, mesmo tendo um DIU, né? Uhum.
E eu lembro que eu fui num café, assim, fazer esse teste. E eu não tava grávida. Fui pesquisar, né, com um médico, porque eu liguei pro médico desesperada do sistema de saúde daqui da Inglaterra, né, do NHS. E o médico falou assim: não, tudo bem, vamos fazer, né, uma avaliação e tal. Eu fiz todos os testes e tal. E ele falou: olha, pode ser várias coisas. A gente vai ter que acompanhar, entende? Mas assim, em nenhum momento esse médico ele comentou comigo que poderia ser perimenopausa. Quando a minha menstruação começou a se modificar totalmente, é que eu comecei a pensar assim, nossa, alguma coisa está acontecendo, né? E como eu tenho uma amiga que inclusive fechou o programa, né? Que ela Uhum. passou por isso, ela comentou várias questões também que aconteciam com ela. Eu pensei assim, gente, eu tô passando por essa mesma fase que ela tá passando. E daí eu resolvi fazer um mergulho gigante em cima disso, né? E pro meu apavoro, assim, né? Pra minha tristeza, eu só achei materiais que eram feitos por médicos, né? Alguns ginecologistas, alguns, enfim, né? Endócrino, outros clínicos gerais e tal. Mas uma visão totalmente focada como se a menopausa ou a perimenopausa fosse uma doença, Uhum. né? Então, como todas as coisas que você precisaria fazer para que você, como se fosse mesmo amenizar aquela doença, entende? Como se eu tivesse tido um diagnóstico e a partir desse diagnóstico, tipo, então tá, vamos ver o que que dá para ser feito, como se fosse a sensação que eu tive é como se alguém tivesse me informado que eu tô com câncer. Então, pra mim, assim, foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Então, o que que aconteceu? Quando isso aconteceu, eu resolvi pesquisar. Eu fiquei, claro, né? Quando acontece com a gente, eu acho que a gente fica muito curiosa com relação a isso tudo. Uhum. Uhum. Eu acho que uma das coisas que mais me fez pesquisar e querer trabalhar com isso, eu acho que muitas coisas acontecem não por acaso, né? Foi que eu fui num ginecologista no Brasil, porque eu queria realmente investigar sobre isso e trocar o meu DIU. Uhum. Ele sabia o meu nome, ele falou assim: então tu troca pelo DIU tal, porque afinal de contas tu vai menstruar mais 5 anos. Deu assim, tá, mas como é que tu tem essa informação, né? Tipo, como que tu sabe quanto tempo que eu vou menstruar? Entende? E era a primeira consulta que eu fui fazer com esse cara, assim, sabe? Tentando me convencer a utilizar um DIU com hormônio que não era a minha intenção, né? Eu nada contra pessoas que utilizam um DIU com hormônio, mas eu estava satisfeita com o meu. Então eu acho que tem muito um posicionamento dos médicos de que eles têm a informação correta, né? De que é aquilo ali e não é conversado contigo quais são as tuas opções e como que tu quer viver essa etapa da vida, né? E além disso, de que menopausa ou perimenopausa não é uma doença, Uhum. Perfeito. entende? É uma etapa da vida. Assim como, eu entrei na adolescência, por exemplo, né? É uma Uhum. etapa da vida. Não, né? Não, o mundo não acabou, não vai acabar. Como se isso tivesse, E é como se estivesse dando medicões, não que não precise fazer, né? Mas é como se você estivesse pegando um adolescente e falando para ele assim, não viva essa etapa, sabe? Não explore o que está acontecendo, não, enfim, é exatamente essa sensação. isso, a ideia que eu fiquei era de que alguém ou algumas pessoas estavam me instruindo a viver essa fase de uma forma muito determinada já, entende? Sem nenhum olhar curioso para essa fase e nem preocupados com o que eu estava sentindo, entende? Sem falar na questão psicológica e tal, né? Aí eu acho que não, eu acho que foi ironia do destino, né? Eu acabei na minha clínica tal, eu acabei tendo esse mundaréu de mulheres, né? De pessoas que estavam passando ou na menopausa, ou pela menopausa, ou pela perimenopausa, e enfrentando várias questões que não eram só da saúde, né? Não eram só físicas,
mas outras várias questões que acontecem nessa etapa da vida. Não que elas sejam ruins ou boas, entende? Elas só são características, ou podem ser, porque cada um vive essa etapa da vida de uma forma diferente. E daí eu peguei a minha lente, né? Quero entender o que é isso, eu quero ajudar outras pessoas e tal. E daí eu fiz o convite pra ti, porque eu pensei assim, quem que manja tudo dessa questão física, porque não é a minha parte, né? Não é o que eu entendo e tal, né? E me aventurei aí para convidar uma pessoa que tem um perfil bem diferente do meu, né? De viver a vida. Porque eu acho que a gente cresce nesse tipo de convívio, entende? Porque a gente aprende com as diferenças dos outros, né? A gente aprende com as possibilidades, né? Então, eu quero saber como que são as outras possibilidades, né? De viver essa etapa da vida e tal. E daí surgiu a ideia de fazer esse convite. Maravilha, ótimo. Uma das que tu foi falando e foi passando também um filme na minha cabeça, que uma das coisas que me chamou, bom, eu já queria, apesar, né, da minha formação ser na parte de acadêmica, né, na parte da área da saúde, né, com farmácia e mestrado em nutrição, o meu olhar para a saúde sempre foi mais holístico, porque desde novinha, desde os 23 anos, eu comecei a participar dos grupos femininos e já olhar a maternidade, olhar o casamento, olhar a menstruação, olhar a menopausa com uma outra lente, desde muito nova. E aí foram informações, principalmente a questão da menopausa, eu acho, e da perimenopausa, que é sim um nome que não é muito divulgado, as pessoas não entendem direito e ficam meio assustadas, assim, sabe? E então foram informações que eu tive acesso muito novas, muito novinha, e que naquela época eu, sabe, ficou ali, sabe? E aí, com o passar do tempo, quando eu comecei também com o trabalho específico com as mulheres, os ciclos, os hormônios, isso, né, na faixa etária, assim, mais ampla, eu comecei a ver também que faltava um alinhamento, não é alinhamento a palavra, mas faltava um laço, uma coisa que alinhavasse, uma coisa que juntasse, porque as mulheres, elas apresentam os sintomas que eu digo parece como se fosse doença, né? Mas apresentam características em todas as etapas da vida, sejam elas como pré-adolescente, adolescente, a maternidade, os ciclos menstruais, a perimenopausa e a menopausa, com um universo de diferença. Sim. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, mas é um universo, assim, quando você olha o ciclo menstrual, por exemplo, e eles falam o espectro de cada sintoma que pode ter, dependendo da fase, é gigantesco. Eu falei, gente, se existe um universo de como o estudo pode se manifestar, tem que ter alguma outra coisa por trás, de além de só processos biológicos que justificam o que está acontecendo. E eu sempre também tenho a filosofia, isso desde antes de entrar no mundo acadêmico, né? Que as coisas, elas não são do físico para o externo, elas vêm, né, de outros corpos que a gente tem para se manifestar no físico. E aí falando, né, tipo, de tanto mental, emocional, espiritual, enfim, daí vai, né, de como as pessoas se relacionam com esse tema, mas para mim, né, sempre foi, na verdade, o corpo manifestando algo que vem muito antes. E aí, quando eu comecei a ver essas diferenças todas nas mulheres, eu falei, cara, tem que ter alguma coisa que vá conduzindo, que vá, sabe, narrando essas jornadas de cada uma dessas mulheres. E aí, coincidentemente, eu estava lendo o livro das deusas e já tinha essa vontade de unir essas informações. Só que, aquilo que você falou, tipo assim, é um mundo muito amplo, tanto da área da saúde, quanto da parte dos mitos, e a gente não consegue abraçar tudo uma vez só. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente assim, universo, muito obrigada, sabe? Você uniu o que eu queria fazer, a forma como eu queria unir isso, e me enviou uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, já conheço há tanto tempo, e confiança para poder fazer essa junção, assim. Fiquei extremamente emocionada e grata, assim, de verdade, de coração. Porque, para mim, só trabalhar uma área fica muito insuficiente. Só isso fica muito, porque não explica muitas coisas. Não tem como explicar isso, sabe? E outra coisa também é que eu fiz recentemente um material, um e-book sobre congelamento de ovos, né? Que foi um tema que foi me perguntado. E eu tô bem naquela fase que todo mundo tá meio que falando sobre isso, né? Que eu tô com 37, fazer 38. Então, falando sobre congelamento de ovos. E aí eu fui pesquisar a fundo, mergulhar nesse mundo. Mas o que me chamou a atenção foram que as mulheres que, independente se congelaram ou não, mas quando já estão na perimenopausa,
né, já estão passando por isso, que elas falam assim, me faltou muita informação. Me faltou informação de como o meu corpo funciona. Me faltou informação de quais eram as reais chances de engravidar ou não. Me faltou muita informação sobre como funciona o processo. E aí algumas delas se arrependiam, justamente porque elas não tiveram acesso a toda a informação para poder optar como que elas queriam viver esse processo. E aí isso, então, quando a gente traz para o assunto da perimenopausa, é exatamente isso. Aí você passa, as mulheres que já passaram por esse período, que estão, né, já na menopausa há muitos anos, já perto dos 60 anos, você lê muitos relatos falando, me faltou informação de como passar, tanto física quanto emocional, quanto, né, de como passar por esse período mesmo, assim, sabe? E são processos E a muito... pessoa sempre acha que tá sozinha, né? A Exatamente. pessoa acha que isso acontece com ela, ou às vezes nem percebe, acha que é uma. Ah, eu tô doente, né? Alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. E faltou também conhecimento para que elas pudessem se comunicar com as outras pessoas que convivem com elas, que não estão passando por isso, sejam seus companheiros, filhos, família, que não entendem aquilo que está acontecendo, né? E se as pessoas que não estão passando por aquilo, que as pessoas que estão passando por isso não têm informação, imagina quem está na borda posterior a isso. Aí tem menos informação ainda. E aí vira um caos a comunicação, porque a partir do momento que a gente não entende o que está acontecendo, a gente não consegue nem comunicar para o outro. Se o outro vai aceitar, se ele vai acolher, se ele vai pegar junto na tua mão para passar por isso, é outros 500. Mas se você não sabe o que está acontecendo, você não consegue nem comunicar. E aí realmente o processo pode ser, além de solitário, muito mais desafiador, né? Então acredito que, dentro respondendo, né? Acho que a transformação maior para as mulheres, ao passarem tanto pela imersão, quanto pela jornada, quanto por todo, né, o programa todo que a gente está fazendo, todo esse projeto, é justamente dar informação, dar conhecimento, para que elas possam transformar esse conhecimento em sabedoria. Porque só conhecimento também fica muito no intelecto, a gente não consegue processar isso. A gente precisa ter o conhecimento, a informação e transformar isso em sabedoria para tomar decisões conscientes, sábias, né? Tanto se a gente opta pelo sim ou pelo não, a gente sabe o que pode estar esperando a gente ali na frente, né? Justamente a ideia é essa bandeja aí, né? Vamos imaginar assim que é uma bandeja de coisas maravilhosas, né? De possibilidades, e que a partir dessa bandeja eu consigo, né? A ideia da jornada, da travessia, é justamente para que eu consiga olhar para essa bandeja, né? Então a gente está oferecendo essa bandeja para que você possa saber quais são as possibilidades, a partir dessa percepção do que existe, escolher o que você vai querer comer, entende? Qual que é né? Qual que é a especiaria que eu vou querer comer? O que eu vou querer degustar na minha vida, entende? Então, a ideia é justamente essa, assim, para que eu tenha uma bandeja de opções e que eu faça essa escolha, entende? Eu tome essa decisão e não um médico tome essa decisão por mim. Exatamente, exatamente. Né? Então, até para entender e até dessas possibilidades que existem para mim, né? Porque às vezes elas são oportunidades que elas existem para um coletivo, mas para mim talvez seja uma coisa distante. Então, se eu quero viver aquilo, quais são as etapas que eu preciso assumir ou preciso pagar mesmo, né? Como preço de entrada aí para eu conseguir viver aquilo que eu vi que existe nessa bandeja, entende? Exatamente. E daí a gente trouxe, né, alguns ícones aí para simbolizar a nossa confraria das deusas, porque é justamente a ideia que a gente promove, então, né, encontros em que as pessoas trocam, né, todas as suas experiências, e a gente trouxe essa questão da confraria porque é justamente, né, traga o seu chá, traga o seu vinho, né, porque a gente vai sentar e vai conversar sobre o que está acontecendo, vai trocar ideia e vai entender muitas coisas que achava que estava passando sozinha, entende? É claro que a gente vai trazer 7 amigas, então, né? A gente tem temas para esses encontros em que a gente traz 2 deusas por cada encontro e traz uma série de experimentos para que eu entenda como que é, né? Ou até de trazer um olhar curioso, como seria
se eu tivesse trabalhando nesse mito, né? Se esse mito fosse parecido com a minha vida, será que eu ia curtir viver isso? Será que isso tem a ver comigo? Porque às vezes eu nunca experimentei aquilo, então a ideia dessa confraria é justamente para que a gente venha com um olhar curioso para experimentar coisas que às vezes a gente nunca teve contato antes, né? E que se sente amparada porque está dentro de um grupo que está se ancorando e está se auxiliando para viver isso junto, né? Então essa é a ideia da jornada, essa que a gente faz junto, né? Essa é a ideia da travessia. E é claro que, infelizmente, para proporcionar essa troca e essa experiência muito próxima, a gente limitou a quantidade de participantes, né, por turma. A gente não sabe, na verdade, nem tem uma data para abertura de outra turma. Então a gente decidiu, são tantas pessoas nessa travessia. Quando fechar esse número, que a gente entende que é um número interessante para trabalhar em grupo, a gente fecha e a gente tem, até acabei de colocar aqui no link, na página, um link para fazer quando acabar, porque já acabou o lote 1, né? Para justamente para as pessoas se cadastrarem que têm interesse, né, em conhecer mais sobre o produto ou a próxima turma, que a gente não garante que vai ter, né? A gente depende de várias coisas e tal, de agenda, né, das duas e tal. E é isso. A gente já tem inscritas, né? Então a gente agora na semana que vem, a gente estava numa pausa aí de final de ano, mas na semana que vem a gente já abre o grupo exclusivo para as deusas, né? No WhatsApp, onde a gente vai fazer um desafio, inclusive antes de começar a nossa imersão, que vai ser o primeiro encontro no dia 4 de fevereiro, né? Então, nesse dia 4, a gente traz todas essas questões de, gente, o que é esse monte de hormônio? O que acontece no meu corpo físico, entende? O que efetivamente está acontecendo comigo? O que eu vou, se eu fizer um exame, o que eu vou observar lá? Como que eu vou entender aquilo, né? E a partir de todas essas questões, né, de todos esses hormônios, de outras coisas que influenciam a nossa vida e tal, que eu tava até brincando esses dias, né? Gente, testosterona não é né? Não é masculino. A gente acha que, né? A sociedade entende que testosterona é algo masculino, não é, gente? Então a gente precisa estar atenta com relação a isso, né? Só que ninguém nunca falou, ninguém nunca explicou, né? Então, se eu não for lá fazer uma pesquisa, de repente eu nunca vou saber. Mas essa é a ideia, assim, a gente vai explorar muita coisa com relação a isso na travessia. A gente vai trazer todos os mitos, né, das 7 principais deusas negras, e é claro que fazendo um comparativo com os mitos de outras culturas, né? A gente não precisa trazer só as gregas, mas a gente vai fazer um comparativo dentro desses mesmos mitos, dessas mesmas jornadas. E a gente vai trazer toda uma experiência mesmo, uma série de exercícios que a pessoa vai poder vivenciar para até começar a trazer essa lente de observação para si e entender o que acontece comigo, sabe? Qual que é a jornada que eu estou fazendo, e se essa é a jornada que eu estou fazendo, se essa é a jornada que eu quero continuar fazendo, né? Perfeito, Kel. E aí, lembrar que a gente fez também essa imersão, porque qual é a diferença dos dois produtos, né? Nós temos a imersão e temos a jornada. A imersão faz parte, ela está contida dentro da jornada, mas a gente conseguiu fazer de uma forma para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, porque nós queremos disseminar a palavra para mais mulheres, porque a gente entende que a quantidade de mulheres que estão passando por esse período, ela é gigantesca, e todas merecem ter informação de qualidade, né? De alguma forma, saber por onde começar, saber por onde lidar com isso, né? Por onde começar. Então, para a gente conseguir contemplar mais mulheres, tanto do ponto de vista de tempo, financeiro, disponibilidade e momento de vida mesmo, nós fizemos, então, essa imersão, né? Criamos essa imersão, que vai ser no dia 4 de fevereiro, que para quem vai fazer a jornada depois da travessia, é uma preparação, é o fundamento, é o que dá ali a sustentação para depois navegar pelo restante da jornada.
Mas ela também é um processo, também é um projeto que tem começo, meio e fim. Então, as mulheres que quiserem participar só da imersão do dia 4 de fevereiro, elas serão muito bem-vindas e sairão dali com informações preciosas para que elas possam também começar a conduzir, pesquisar, conduzir a entrada, né, nessa perimenopausa, ou passagem por essa perimenopausa, de uma forma mais atenta, de uma forma mais curiosa, né? Nós queremos também despertar, gerar reflexão. Acho que um dos grandes diferenciais do projeto que a gente está criando e que estamos, né, oferecendo é que o nosso objetivo não é ditar verdades, não é dizer faça isso, faça aquilo, ou assim, é isso, é aquilo. É juntar todas as informações que a gente tem e gerar uma reflexão, porque eu acho que o mais subversivo que as mulheres podem fazer nessa sociedade, né, que ainda é muito patriarcal, é questionar as verdades que são ditas para elas, né? Questionar. Só que a gente só consegue questionar quando nós temos outras, como você falou, a bandeja, outras possibilidades, outras formas de pensar, outros raciocínios. E tá tudo bem que isso não seja algo tão fácil para todo mundo. Realmente não é todo mundo que tem conhecimento e acesso à mitologia, que tem acesso e, né, a essas informações mais seguras da área da saúde ou de outro ponto de vista, mas juntar isso e transformar de algo que seja, né, eu acho que é um dos nossos principais valores, que é a leveza, né, a criatividade, a alegria, para que a gente possa olhar realmente com um olhar de amor, com essa lente de amor para esse processo, e não com uma lente de tristeza, porque quando a gente encara esse processo olhando com essa lente de tristeza, aí sim se torna determinista, né? Porque quando você olha para todos os processos da sua vida, sejam eles qualquer coisa que você vai passar, já com esse olhar de tristeza, é muito difícil, né? Por exemplo, as mulheres quando vão menstruar e elas acabam recebendo informações, sendo criadas, escutando que a menstruação é ruim, que aquilo não é bom para ela, que só dói, que só isso, que fica indisposta, que aquilo é uma doença, o processo, como elas passam por isso, é mais difícil, é mais complicado, porque elas estão associando essas informações. E da mesma forma da perimenopausa, entende? Então, quando a gente escuta que aquilo é o fim da linha, né, e que a gente está sendo, né, fadada a, enfim, deixar de ser quem a gente é, quando na verdade é um processo, é um período em que justamente a gente pode ser mais a gente, né? Pode ser mais, se descobrir melhor nessa etapa. Então, acho que um dos grandes Pode diferenciais ser, é a reflexão. e que a gente pode ser íntegro, né? Exato. Levantando questões em trazer a vulnerabilidade como uma arma de força mesmo, né? Então, quando a gente vê essa bandeja aí, que eu imagino a gente com essa bandeja no Olimpo, né, minha gente? Exatamente. A bandeja do Olimpo que passa lá com todas essas coisas maravilhosas para a gente degustar da vida. E a gente olha com carinho para todas essas opções e escolhe o que a gente quer, sabe, pra gente. Não foi ninguém que me disse o que eu tenho que fazer, entende? Ninguém me falou. A gente não é algo que alguém falou que era bom para mim, entende? Eu vi as possibilidades e eu decidi o que eu queria viver, né? Então, e tá satisfeito com isso, né? A gente escuta tantas coisas que a gente deve seguir e deve se adaptar para caber em alguns espaços. Eu acredito fortemente que a perimenopausa a gente pode se libertar dessas questões e a gente pode viver o que quiser agora. Exatamente. Eu gosto muito de falar dessa questão dos 40, né, enfim, dessa etapa, desse setênio dos 42 aí de vida e tal. Como eu lembro de uma atriz, né, que ela disse que assim que ela fez 40 anos, ela foi convidada para fazer o papel de bruxa e não mais a da protagonista dos filmes como uma mulher bela, mulher, né, maravilhosa, enfim, esse tipo de sensual e etc, né? Então, quando ela foi convidada para fazer esse papel de bruxa, foi que ela se deu conta de que ela tinha mudado a categoria dela como mulher, né? E que a partir dali ela ocupava uma posição de menor valor que ela tinha antes,
né? Então, essa questão da bruxa, né? Esse arquétipo aí da bruxa, ele é um arquétipo aí que traz muito essa questão da mulher que tá sozinha, da mulher que é feia, da mulher que, enfim, né? Que tem tanta coisa ruim e tal dessa mulher, né? E daí ninguém quer ser a bruxa, entende? Então, onde vieram os grandes movimentos, na verdade, dos círculos femininos, que trouxe novamente essa questão de quem que é a sacerdotisa, de quem que é a bruxa, de quem são as feiticeiras, né? O que acontece com elas e quais são os saberes que elas conseguem acessar nesse ponto. A gente não consegue acessar esse ponto antes, entende? Tem coisas que a gente só vai conseguir acessar com um tempo de vida mesmo, né? Com um caminho de vida. E claro que cada um, né, traça esse caminho de uma forma diferente e tal, mas existem coisas que a gente precisa sentir fisicamente para conseguir acessar, tá num outro campo. Exato. Mas eu achei muito interessante essa questão quando ela foi convidada para bruxa. Exato. Quem fez 40 é bruxa, não é mais princesa. Não, exatamente assim, né? A gente, querendo ou não, isso é feito para que a gente pense dessa forma, né? As coisas são feitas, são divulgadas para que a gente pense dessa forma, porque tem um sistema todo que lucra com esse pensamento, sabe? Então, quanto mais nós nos sentirmos insuficientes, mais nós vamos precisar buscar no outro, nas coisas, naquilo, para poder suprir essas necessidades, né? Para poder suprir essa insuficiência. Então, o jovem, a parte jovem, a gente não pode negar, porque a parte jovem, por que ela é tão atrativa? Porque ela é breve. Ser jovem é ser muito breve, ainda mais mulher jovem, é muito breve, né? Então ela tem esse quê de exclusividade, sabe? Só que se a gente parar para pensar, a maioria da nossa vida não é jovem, entende? A maior parte da nossa vida não é sendo jovenzinha, sabe? A maior parte da nossa vida é justamente quando a gente começa a olhar com maturidade e com discernimento e assumir também a responsabilidade pelo nosso corpo, pelas nossas decisões, porque um jovem, né, dentro do arquétipo, assim, ele ele tá muito em formação, experiências e experimentando aqui, experimentando ali, e tá tudo bem, é saudável e faz, enfim. A partir do momento que você, né, integra todas essas experiências que você teve, fala assim, não, agora eu sou madura, agora eu vou cuidar de mim, e aí o teu corpo, como processo que, sei lá, né, que Deus fez aí, né, nosso processo de envelhecimento, mas ele começa a falar com você, dizendo que, olha, agora tá na hora de você tomar certas atitudes, ir para certos lugares, e você vai optar por onde você quer ir. Mas é indiscutível, por exemplo, que a gente comece a observar que tem decisões que a gente começa a tomar assim, em determinadas fases da vida, que elas ficam muito mais claras a partir também de mudanças físicas, fisiológicas, né? Tem algumas mudanças hormonais que, porque não vão, as mulheres reclamam que vão servir de uma forma negativa quando elas podem trazer muitos benefícios nesse outro sentido, sabe? E, obviamente, claro que nós temos também, sim, estudos falando sobre a questão de saúde, né? Questão de risco de doenças cardiovasculares, de doenças ósseas e tudo mais. A gente fica se perguntando, mas por quê? É isso que eu me pergunto. Por que que é feito isso? A gente foi feito para, tipo, sofrer na velhice? A gente foi feito para se desfazer, sabe? Então, quando você começa a questionar por que que aquilo está acontecendo, qual é o propósito daquilo, entendendo aquele mecanismo, e associar com as decisões que você toma, do ponto de vista das experiências que você quer tomar, a vida fica mais curiosa, ela fica mais leve, ela fica mais, assim, compreensível, né, no meu ponto de vista, assim, sabe, de entender por que que certas coisas estão acontecendo com a gente, e aí juntando todos esses pontos, e essa é a nossa intenção, né, é uma intenção bem audaciosa, né, mas é uma intenção, porque ela é muito contraventora, ela é muito contra o que a gente tem visto, sabe, eu acho que a ideia justamente é, assim, por que que a gente não chegou aqui falando o que que é perimenopausa? Por que que a gente não chegou aqui falando assim,
Cara, isso você pode ir em qualquer lugar e pesquisar. O que é perimenopausa? É um conjunto de sintomas que acontecem entre os 42 e 45 anos, que envolvem secura vaginal, problemas irregulares da menstruação, problema disso, daquilo. Isso você vai pesquisar em qualquer lugar, você vai achar. O que a gente quer trazer é uma outra lente do o que significa perimenopausa. E por isso que esse pausa está entre parênteses e com ponto de interrogação, porque não precisa. Justamente para instigar aí, né? Que pausa para quem? Pausa para quem? Exatamente. Pausa para quem? Porque eu nunca fui tão ativa do que agora, né? Exatamente. E gosto muito de falar da simbologia dos nossos nomes, né? Porque afinal de contas são duas Raquel, né? Então a gente fica pensando assim, gente, mas duas Raquel, você sabe o que significa Raquel? Raquel significa ovelha mansa. E daí quando a Raquel falou assim, porque a gente tá indo num movimento, né? Também assim, porque a gente é uma ovelha mansa muito negra, sabe? Exato. Que justamente de fazer esses questionamentos, assim, de se rebelar contra, né? Contra algumas coisas, algumas ideias deterministas, né? A gente se adapta tanto a vida toda, tem uma hora que a gente cansa. E daí, quando a gente cansa, a gente começa a montar esse tipo de coisa aí, entendeu? Esse tipo de grupo e tal. Porque eu tenho certeza que, e assim são todos os processos terapêuticos, né, em grupo principalmente, o grupo sempre, e cada grupo, cada travessia, ela é diferente, né? Essa confraria que a gente está montando agora, ela é desse formato porque ela é composta por essas pessoas. E existem alguns fenômenos que vão ser manifestados nesse grupo porque faz parte de cada individualidade. E a gente faz o trabalho terapêutico dentro disso, entende? Dentro do que cada um traz para o grupo. Então, é claro que a gente tem toda a descrição do nosso trabalho aqui, da nossa travessia, etc., datas e horários, mas existem coisas que o campo manifesta, porque são essas pessoas que estão nesse campo, entende? E respeitar isso, e entender que a gente é indivíduo, a gente tem um inconsciente coletivo e tem o nosso inconsciente pessoal, né, individual, e eles se manifestam de formas diferentes, né? Por isso que cada grupo e cada encontro ele vai ser único. Né? Então, eu gosto sempre de falar, né? A gente está avisando, né, que existe um limite de vagas. É muito importante que para que as pessoas saibam disso, né? Que a gente está avisando, porque justamente não é brincadeira de marketing, né? Não é um gatilho. A gente realmente idealizou um número de participantes para que todo mundo seja ouvido, para que todas as pessoas tenham espaço, né? E para que as pessoas se manifestem da forma como faz parte com o verdadeiro self delas, né? Então, a gente está muito empolgada para esse grupo, a gente está extremamente dedicada e focada já há bastante tempo falando sobre isso, né? É um trabalho imenso, mas que a gente está trabalhando e está trazendo com todo carinho. Mesmo, Kel. Eu hoje mesmo mandei o link da jornada para uma amiga minha, e aí eu falei para ela ela me acompanha há muitos anos, assim, é meu processo de vida há muitos anos. Eu falei que assim, nossa, eu estava muito feliz de compartilhar aquele link com ela, porque ela sabe o quanto eu desejei colocar um projeto no mundo que tivesse alma. Um projeto que tivesse, assim, um coração, assim, pulsando, sabe? E aí eu falei assim para ela, assim, olha, é sobre isso, sabe? Cheguei naquilo, assim, tudo tem uma construção, mas realmente essa visão, essa forma de abordar esse tema, ele tem muita alma, tanto minha quanto tua, assim. Então, as pessoas que chegarem podem ter certeza que terão a nossa dedicação máxima para que elas possam suprir todas as expectativas que elas, né, geraram a respeito dessa jornada, e reforçando o convite. Não, a jornada para mim é muito tempo, não vai dar.
venha para a imersão, conheça o nosso trabalho, sabe? Veja se a sua energia é compatível com a nossa, né? Eu acho que também tem isso de, se você não tem certeza se isso é para você, vem para a imersão. Se não tiver vaga mais na jornada, fica na fila de espera, né? Na lista de espera, mas para sentir a energia, sinta no seu coração se esse é o chamado que você está sentindo, pá, é isso. Porque nós tivemos provas de pessoas que, assim, no primeiro dia que a gente lançou, já assim, nossa, eu quero, porque ressoou muito na alma e no coração delas. Então, se isso ressoar em você, se isso fizer sentido para você, vem, porque isso é um chamado de verdade. E lembrando, porque é a dúvida de algumas pessoas, né? Esse grupo é para mim, quem que tá autorizado, né, para participar desse grupo e tal, como é que funciona e tal. Não é obrigatório, então, que a gente conversou sobre isso, né, Raquel? Não é obrigatório estar passando pela perimenopausa, né? As pessoas que quiserem participar, elas podem participar até por uma questão de curiosidade mesmo, né, de como que é esse período ou etapa da vida. É claro que algumas questões e a gente vai promover várias atividades que, na verdade, as pessoas podem fazer, independente de estar nessa fase, mas é claro que ter toda essa informação antes de passar por essa etapa da vida é um adianto, assim, gigantesco, né? É claro que Principalmente para aquelas pessoas que têm, por exemplo, muito receio, né? Eu vejo, assim, algumas atitudes que eu tomei na vida de entrar em certos grupos que eu falei, mas parece que esse grupo não faz sentido, sabe? Ou escutar alguns áudios, um grupo que eu falei que era sobre criação de filhos, eu nem filho tenho. E aí eu entrei lá e comecei a escutar os áudios, eu falei assim, gente, agora eu entendi por que eu entrei e senti vontade, sabe? Porque foi trabalhando outras coisas dentro de mim, da maternidade, que eu nem sabia que estavam, né, que precisavam ser trabalhadas. E assim também da perimenopausa. Principalmente quem tem muito medo dessa fase. Quem acha que, né, tenta se manter muito distante, negar isso, mesmo que não esteja passando por isso ainda, ter essas informações é libertador, né? De você viver a vida do tipo ai, pode vir vida, sabe? Do tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. E não ficar assim a cada aniversário, meu Deus, mais um ano. Socorro, mais um ano. Ai, meu Deus do céu, meu, sabe? Então, acho que fica o convite, assim. E também outras pessoas me perguntaram assim, Raquel, eu já passei pela fase de perimenopausa, né? Por que eu devo participar desse grupo? Ou seria interessante eu participar desse grupo? E eu vou passar aqui a resposta que eu falei para essas pessoas. Sim, né? Por quê? Porque existe ainda muitas características e etc. que essa mulher ainda está passando, né? Mesmo que ela já esteja na menopausa. E é claro que a gente tem interesse, né? E tem intuito de abrir um grupo exclusivo para quem já entrou na menopausa, né? Mas o foco desse grupo é perimenopausa, porém a gente não restringiu. Se a pessoa quiser entrar até para entender, né? Porque várias coisas são repetidas na menopausa, né? Existem várias questões que se assemelham, né? Tanto físicas quanto psicológicas, enfim, emocionais, né? Elas vão estar presentes também na menopausa. Então, sinta-se convidada, claro, né? Se não está mais na perimenopausa. Perfeito. As pessoas também me perguntam assim, Raquel, qual que é a dedicação que eu preciso para esse curso? A gente sempre fala que todas as entregas elas são ao vivo, né? Então, justamente para estimular toda essa questão de interação do grupo e até das manifestações. As manifestações, elas acontecem assim, né? E justamente aproveitar... e é claro que se não puder participar de algum encontro, alguma coisa assim, os encontros, eles ficam gravados e a pessoa consegue reassistir esses encontros durante o período de um ano, né? E além disso tudo, existem também algumas atividades no WhatsApp que a gente não vai deletar o grupo, então a pessoa vai poder acessar ad eternum, eu acredito, né? A todas as atividades que a gente passar lá. E a gente está preparando umas surpresas aí que eu só posso contar mais além. Não vou contar. Exatamente. Não vou contar agora. Mas lembrando que a gente está vendendo as entradas para a travessia
em lotes, ou seja, cada lote, quanto mais antecipadamente você fechar o seu lote, a sua entrada na travessia, você vai pagar menos por isso, né? E a diferença é bem grande. Sim. Então fica aí ligada nos valores, tá? A gente está no lote 2, né? Então, e qualquer dúvida que tiver, pode procurar, tanto eu quanto a Raquel. A gente pode tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E a gente vai ter a live hoje, né? E outra coisa também que me lembrei, assim, eu não sei se quero imersão, não sei se quero a jornada, enfim, o que eu faço? Mas gostei de vocês, fui com a cara de vocês. Entra no grupo do WhatsApp, né? Porque como a Raquel falou, assim, lá a gente vai estar também falando, trazendo mais reflexões, trazendo alguns desafios, trazendo informações para que também isso possa ser bem aproveitado e a pessoa possa ter contato com tudo isso já de uma forma mais a partir da nossa lente, né? Assim, a partir da nossa percepção de como esse processo vai se dar. Então, assim, né? Fica o nosso convite para entrar no chat, no WhatsApp, para fazer a inscrição para a jornada. E, caso queira participar só da imersão, também será muito bem-vinda. Estamos aguardando vocês. Lembrando que a gente trabalha a gente vai trabalhar nessa travessia com os campos físico, mental, emocional e espiritual. A gente não entende que uma pessoa ande, né, faça essa travessia aí de etapa de vida mesmo, só em um campo, né? Então a gente traz todo essa visão de vários ângulos, né? Que nem a gente brincou aqui, né, da bandeja. Uhum. A gente vai conseguir ver essa bandeja aí de cima, de lado, entende? Numa outra dimensão, né? Afinal de contas, a gente está indo para encontrar com as nossas amigas para uma outra dimensão, né? Para o Olimpo. Então, a gente, de uma certa forma, não consegue acessar coisas maiores lá. Perfeito. E as deusas, né, assim, eu imagino, como é que eu imagino? Eu sempre escutei que a gente aprende a ser mulher com outras mulheres, né? Uhum. Então, a melhor forma de você... A gente não nasce sabendo ser mulher, né? Assim como os homens não nascem sabendo ser homens. A gente vai aprendendo e a gente aprende com outras mulheres. Como é que a gente aprende com outras mulheres? Mulheres mais sábias, e conhecem um pouco mais. E não precisa ser muito mais sábia, mas que conhecem um pouco mais, ou que viveram um pouco mais, ou que se informaram um pouco mais. Quando a gente pensa nas deusas, nós pensamos em arquétipos, né, em mulheres milenares que estão, né, assim, resistindo. Representam várias coisas, né? Exatamente, e que, assim, para mim, o suprassumo da sabedoria desses perfis diferentes de mulheres que existem, que todas existem dentro da gente, umas se manifestam, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, todas existem dentro da gente. E eu, assim, quando penso, né, na travessia e na jornada com as deusas, é isso que eu penso, você sentar, né, numa confraria com elas e parar e escutar, assim, e ficar degustando de elas falando da história de vida delas, do que elas aprenderam, do que elas erraram, e você falar assim, nossa, que experiência para poder também fazer as suas próprias decisões, como você mesmo falou, né? Eu acho que isso que é a grande must, né, dessa confraria, dessas convidadas. E quem somos nós para falar sobre isso, Raquel? Boa. Bom, meu nome, né, eu me chamo Raquel da Rosa, eu tenho 37 anos, sou formada em farmácia, né, e tenho mestrado em nutrição e outros 1 trilhão de especializações e cursos, enfim, dessa área. Mas eu acredito que meu grande diferencial foi justamente esse questionamento do bem-estar, né, da nossa saúde, de para onde nós estamos indo. Sempre fui muito envolvida em atividades, em performance, em tudo isso. Isso me fez pesquisar muito sobre o que é performar na vida, afinal de contas, né? O que é performar na vida? O que é performar bem na vida? Então, eu trouxe muitas analogias da questão, né, de esporte e tudo mais para começar a ter um outro olhar para essa nossa saúde. A partir disso, eu comecei a entrar nos círculos femininos e aprender a ser mulher. E aí, conforme eu fui aprendendo, estou aprendendo e vou continuar aprendendo a ser mulher, aí eu fui me interessando cada vez mais em trazer a parte da nutrição
e a parte hormonal com todo esse conhecimento ancestral que sabe que tudo está absolutamente interligado. E espero do fundo do meu coração, no final, né, que de todos esses processos, seja da imersão da jornada, que as mulheres olhem para si e entendam o que está acontecendo e por que está acontecendo aquilo. Talvez a gente não vá sanar todas as dúvidas, porque nem a ciência tem explicação para tudo. E para aquilo que a ciência não tem explicação, elas vão saber, tudo bem, então ninguém sabe por que está acontecendo isso, eu vou descobrir por mim, eu vou saber por mim, vou trilhar por mim. Então, esse é o meu objetivo nesse processo. E aí, quero saber mais da Raquel, da outra Raquel. Quem é a Raquel? Então, meu nome é Raquel Bavaresco, eu sou uma terapeuta bilíngue, né? Então, eu trabalho na clínica em português e em inglês. Atualmente, eu moro há quase 10 anos já em Londres, né? E eu trabalho com as abordagens. Eu sou uma psicanalista, então, mais apaixonada por Jung, né? Então, estou finalizando agora minha formação como analista junguiana. Trabalho muito com essa questão de sonhos, né? Justamente de toda essa comunicação do inconsciente. E sempre fui extremamente apaixonada por contar histórias e por justamente escutar as histórias de outras pessoas, né? Então, me sinto muito à vontade de falar sobre os mitos das deusas gregas e das outras deusas também. E sou apaixonada pelos relacionamentos, né? Então, toda a minha clínica eu me especializei em como as pessoas se relacionam e como que a gente se relaciona com as coisas, né? Não só com as pessoas. E principalmente, sempre trouxe esse ar assim questionador, né? Esse ar aventureiro, assim, curioso para as coisas. Acredito que o conhecimento ele não está na mão de só uma pessoa e eu acredito muito no poder dos grupos para desvendar e para descobrir as coisas juntos, né? Eu acredito que ninguém está numa posição acima, né? A gente constrói as coisas em sociedade. Por isso que a gente sobreviveu, né? Tanto tempo. Os humanos sobreviveram tanto tempo que a gente resolveu um dia se unir. Acredito muito, tenho muito do coração essa questão de acreditar na força das mulheres juntas, né? Que por tanto tempo ficou estigmatizado como algo que a gente não podia confiar, né? Que a gente não podia se sentir segura nesse meio. Então a gente tá aí para provar que isso era tudo baboseira. Nada tão forte quanto o vínculo das mulheres, né? Isso transcende gerações, transcende campos físicos, né? Então, a gente pode encerrar convidando as mulheres para conhecer todo esse processo, conhecer a jornada, a imersão, entrar no grupo, mas se nada disso, né? Se elas não quiserem fazer nada disso, mas procurar questionar. Questione as informações que vocês estão consumindo, questione os determinismos que estão sendo dados, né? Nós podemos realmente transformar as nossas vidas a partir desses conhecimentos, desses questionamentos. Então, se você está se sentindo de alguma forma tolhida, de alguma forma acuada com as informações que você está lendo e consumindo, procure questionar, que você não vai se arrepender. Nunca permita, porque é uma permissão que a gente decide, né? Com que alguém obrigue você a se adaptar para que você precise se relacionar ou viver, né? Então essa é a grande mensagem que a gente tem para passar. Existe um potencial e existe uma divindade dentro de cada uma de nós, né? Então o grupo ele existe justamente para às vezes eu conseguir olhar para dentro, porque eu olho para fora, né? Porque eu olho para esse grupo, eu consigo perceber que eu tenho dentro de mim uma deusa também, né? Então esse é o convite para que a gente desperte essa deusa, né? Ou que dê pelo menos um banquinho para ela sentar do nosso lado. De mão dadas, assim, né? Caminhar juntas, assim, de mão dadas, porque esse nosso objetivo. Então tá, a gente espera todo mundo, né, nas próximas etapas, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Um beijo enorme. Um beijão. Até mais.